Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula de ciências e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o capítulo 5, tá bom? Eu sei que hoje não é dia de aula de ciências, mas eu vou colocar esse vídeo aqui para que vocês possam encerrar o capítulo 5, porque amanhã nós vamos começar o capítulo 6, tá bom? Não tem muita atividade dessa parte do livro, é mais a explicação mesmo, e depois a gente vai fazer uma atividade no e-class, ok? Então vamos lá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as doenças que são comuns no sistema respiratório, tá bom? E a primeira delas é o resfriado, tá? Ela é muito comum, muito frequente durante o inverno, isso está no seu livro na página 148, ok? O resfriado ele pode provocar diversos tipos, ele pode ser provocado, na verdade, por diversos tipos de vírus, que esses vírus eles atacam as células das narinas e da faringe. Lembra que nós conversamos sobre a faringe, a laringe? Então, e aí, quando nós ficamos resfriados, é muito importante beber muito líquido e principalmente água, tá? Para que a gente possa hidratar a faringe. É importante também usar soros e medicações no nariz para que ele também fique com fluidez, para que não fique entupido. Por quê? Os sintomas do resfriado são dor de cabeça, febre, os olhos lacrimejando, saindo lagriminha sem você querer, coriza, espirro. Coriza é quando o nariz fica escorrendo aguinha, fica fungando. Às vezes fica arrepiado por causa da febre e também a garganta fica arranhando, né? Fica aquele incômodo na garganta. Esses são os sintomas do resfriado. Você sabia que o espirro é um importante mecanismo de defesa e por meio dele o corpo tenta eliminar em forma de partículas líquidas aquilo que está irritando o nariz? Então, às vezes, quando você faz o seu movimento de inspiração, junto com o ar que vem para o seu nariz, vem vírus, vem poeira, pode vir pólen, ácaros, pode vir a fumaça, por exemplo, e ao pelo de animal. E automaticamente, como um mecanismo de defesa, o seu corpo vai lá e elimina isso através do espirro. Então, o espirro, ele é um poder de defesa do seu corpo, tá? E durante um espirro forte, o ar pode atingir cerca de 150 quilômetros por hora. Isso é muita coisa. Por isso é muito importante que você nunca tente segurar o espirro. Sabe quando dá vontade de espirrar, que você segura o nariz e às vezes você espirrar para dentro, você faz e espirrar para dentro? Então, não pode. Por quê? Se o seu espirro vier com essa velocidade de 150 quilômetros por hora nesse momento que você tampa o nariz, você pode estourar os seus tímpanos, você pode machucar e às vezes acontece do catarro que está na via respiratória ir para o ouvido e aí te dá uma infecção no ouvido que é chamada de otite. E aí você prejudica a sua audição, porque a audição e os canais respiratórios da face são muito próximas. Então é importante que se dê vontade de espirrar, protege o rosto com o braço, como a gente já explicou na sala de aula, e deixa o espirro sair. Depois vai no banheiro, limpa o braço, limpa o rosto e vida que segue, tá bom? A pneumonia. Bom, a pneumonia ela é uma infecção pulmonar que ela pode ser tanto bacteriana quanto também causada por fungos. Para o tratamento da pneumonia, é muito importante você procurar o mais rápido possível o médico, porque a pneumonia é uma doença grave que, se não tratada dentro do prazo ali necessário, ela pode causar complicações muito sérias, inclusive o óbito, a morte, tá bom? Então, quais são os sintomas da pneumonia? Muito catarro, muita secreção, né, no pulmão. Então, sente dor no peito para respirar. Quando puxa o ar, você sente dor. E tem muita falta de ar também. E febres altíssimas, tá? Então, é importante sempre estar frequentando o médico em caso de algum sintoma, para que essa doença não se agrave em você, porque ela é perigosa, principalmente em crianças pequenininhas.
Asma, né? A asma, ela é uma doença crônica nos pulmões. Ela provoca o estreitamento dos canais por onde passa o ar. Então, ela causa dificuldade para respirar, né? A pessoa fica com muita dificuldade, fica com a respiração bem ofegante e também tem um chiadinho no peito. Os médicos costumam dizer que é um gatinho miando, porque o som parece com o som de um gatinho miando quando você escuta. Ausculta o pulmão de quem tem asma. Então, quais são os sintomas? Falta de ar, dor no peito, tosse seca, o chiadinho no pulmão, né? O chiadinho ao respirar, e também faz um barulhinho quando respira diferente. A dificuldade para respirar é muito grande e à noite tem muita tosse. Quais são os fatores que desencadeiam os sintomas da asma? Ou seja, quem tem asma não vive com todos esses sintomas, só quando está em crise. O que que faz essa crise acontecer? Às vezes, uma atividade física muito intensa sobrecarrega o sistema respiratório e aí causa uma crise asmática. Comidas como frutos do mar, queijos, né, laticínios também provocam crises asmáticas às vezes. Infecções como gripe, resfriado, infecções que prejudicam o sistema respiratório, às vezes evoluem para asma. Foi o caso que aconteceu com a minha filha no ano passado. Ela hoje é asmática devido a uma infecção viral e ela desenvolveu asma a partir disso. Mudanças bruscas de temperatura, uma hora está muito quente, outra hora está muito frio, isso também prejudica bastante. Reações emocionais, às vezes muita ansiedade por alguma coisa ou muito estresse também prejudica quem tem asma. Algumas substâncias irritantes, como a fumaça do cigarro, fungo, qualquer tipo de fumaça, na verdade, de queimando papel, de fogueira, perfume, poeira, pólen, ácaro. Também tem reações a cheiro de mofo, todos esses cheiros fortes nessas substâncias, elas acabam irritando também e causando reações asmáticas. O tratamento da asma ele envolve a combinação de anti-inflamatórios, antialérgicos, descongestionantes nasais e todas essas medicações devem ser medicadas por um médico. A asma, assim como a pneumonia, é o tipo de doença que não deve ser tratada em casa, precisa de acompanhamento médico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a tuberculose. A asma e pneumonia está na página 149 e tuberculose está na página 150, tá bom? A tuberculose é provocada pela ação das bactérias chamadas Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria, né, ela causa uma infecção muito perigosa que ataca os pulmões. Há alguns anos atrás, essa doença quase desapareceu do planeta, porém, atualmente, a quantidade de casos tem aumentado muito. O tratamento da tuberculose também precisa ser acompanhada por um médico. Ele é realizado à base de muitos antibióticos, ou seja, medicamentos que combatem infecções causadas por bactérias, né? E essas bactérias são muito resistentes, por isso a importância de você ir ao médico, tá? E não se medicar sozinho, não se automedicar. Os principais sintomas da tuberculose são a expectoração com sangue, ou seja, quando tosse, sai sangue no paninho ou no braço, onde você estiver protegendo a sua boca para tossir, febre alta, dor no peito, arrepios devido à febre, um emagrecimento muito rápido e sem explicação, suor noturno, muita tosse, né? E junto com a tosse, o sangue, não tem vontade de comer, falta o apetite e uma fraqueza sem explicação. E agora, a mais nova, né, doença respiratória, a do momento, é a Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus, e tá aí o nome científico dele, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções sem sintomas, que são os assintomáticos, e o quadro respiratório grave que a gente tem assistido aí nos noticiários.
Bom, o Covid-19, ele pode variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. E os sintomas mais comuns vocês já conhecem, né? Os comuns são coriza, tosse, dor de garganta, os graves são febre, pneumonia e a insuficiência respiratória, que é a falta de ar. Vocês também sabem que o sintoma só aparece entre 1 a 12 dias depois da exposição do vírus. Então, essa é a mais nova doença respiratória que agora existe na vida de toda a população mundial. Bom, a transmissão do Covid-19 acontece por uma pessoa doente e ela passa para outra por meio de contato, de aperto de mão, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos que a pessoa colocou a mão, você vai lá e coloca, e aí você passa a mão no rosto e acaba se contaminando com esses objetos. Por isso a importância de manter a higiene, tanto individual quanto coletiva. O que seria higiene coletiva seria você manter os ambientes limpos, onde é de comum acesso, como por exemplo banheiro, cozinha. E higiene pessoal, sempre lavar as mãos, cuidar quando chegar da rua com a roupa e tudo mais, pelo menos por esses momentos que a gente tem vivido aí a epidemia, né? A crise, o pico da crise dessa doença nova respiratória que chegou no mundo inteiro. Bom, cuide dos seus pulmões. Evite ficar perto de quem fuma, porque a fumaça do cigarro é muito prejudicial para os nossos pulmões. Aí tem um pulmão saudável, que é esse bem rosadinho, e esse ao lado é o pulmão de quem fuma. E você percebe que não é só o pulmão que fica prejudicado, né? Você consegue ver aí a imagem de que a coloração de tudo fica meio esquisita, não somente do pulmão, mas a traqueia também fica comprometida, a laringe também fica com uma coloração diferente. Então, é importante que você evite ficar perto das pessoas que fumam, porque a gente acaba puxando a fumaça do cigarro para o nosso nariz também e acaba prejudicando o nosso pulmão. É claro que não como quem fuma, tá? Mas é importante que você tenha esse cuidado. É claro que você não pode também chegar para a pessoa e falar: sai de perto de mim, você está fumando. Nada disso, porque a gente tem que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Mas é importante que você, com muito carinho, muito delicadamente, se puder, sai de perto. Se não puder, né, de uma forma muito delicada ali, você tenta não ficar próximo da fumaça do cigarro, tá bom? Agora é com você, viu? Faça os exercícios do CPB Prova e qualquer dúvida, me chama no Telegram. Beijos no coração.